galera do YouTube, capaz seja Jesus seja com todos, amém? Tá começando mais um Explosão Gospel. Agora eu vou contar um pouco do meu testemunho que Jesus fez na minha vida, amém? Meu nome é Luiz Antônio, eu tenho 14 anos e meu testemunho começa assim. Desde quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui morar em Nerópolis com meu pai e minha mãe. E lá em Nerópolis era bom, mas só que meu pai batia demais na minha mãe. E minha mãe decidiu mudar para Nápoles, só que separado do meu pai. E aí, meu pai veio aqui de novo, conversou com a minha mãe e eles voltaram e foram morar em Nerópolis comigo também, né, claro, e meu irmão. Aí, lá, meu pai continuou batendo na minha mãe. E ela voltou pra cá definitivamente. E eu lembro que meu pai vinha me visitar todo domingo. Aí nós jogava bola, nós brincava, nós fazia um monte de coisa. E no domingo ele não veio. E eu estranhei. E à noite, meu tio ligou pra minha mãe falando que meu pai tinha levado um tiro. Aí depois passou, acho que uns 17, 15, eu não sei quantos dias que passaram. E chegou a notícia que ele estava morto. E depois passou o velório dele e tal, eu fiquei muito depressivo. E um dia eu estava no sofá lá da sala lá da minha avó e chegou uma pastora falando de Deus. Eu pensei assim, essa mulher é muito doida, o que ela tá falando de Deus pra mim, né? Aí ela foi indo lá toda quarta, aí eu fui gostando, aí comecei a ir pra igreja. E lá na igreja foi onde eu conheci Jesus. Aí eu batizei e fiquei um ano firme. Aí eu saí da igreja por muita julgação, porque como eu era um moleque muito pequeno, andava manco, era gordo, muito feio, eles me julgavam muito, falando que lá não era lugar pra mim, porque eu não tinha roupa, não tinha condição de estar naquele meio. E eu vi lá no mundo aqueles caras todo banguelo, fedorento, cabelo raspado, todo sujo, rindo. Eu pensava que lá era felicidade. E eu vi aquilo ali e resolvi ir pro mundo. E chegando lá eu comecei a usar maconha e com o decorrer do tempo eu comecei a vender droga, eu comecei a usar crack e eu lembro que eu roubava para sustentar o meu vício. E chegou um momento que eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, desiste de mim. Aí ela chegou e falou, com os olhos cheios d'água, e falou para mim assim, eu nunca vou desistir de você. Isso que me marcou muito no meu testemunho. E foi o decorrer dos dias, um dia eu estava sentado no sofá da sala, ouvindo uma música do Eri Soares, o nome da música é Minha Oração. E eu estava pensando como que eu ia usar droga no outro dia. E de repente Jesus limpou meus olhos assim, eu enxerguei tudo que eu estava fazendo, que eu estava magoando minha mãe, minha avó, todos que estavam ao meu redor e eu não estava vendo, estava preocupando só comigo mesmo, nem comigo mesmo eu estava preocupando. E eu lembro que eu cheguei na minha mãe chorando e pedi pra ela me ajudar. Aí eu lembro que ela me levou lá no juizado do menor e ela falou com uma mulher lá para me internar. Aí eu fui para uma clínica de recuperação, onde eu passei um período de quase 10 meses. E lá eu aprendi artesanato, aprendi a jogar bola, aprendi jiu-jitsu, aprendi a aprofundar mais na palavra de Deus. E saindo de lá, um colega meu me ligou falando, não, agora você vai colar com nós lá na igreja, fazer parte da nossa tribo, nossa célula lá com nós, pra você não desviar mais. E foi aonde eu entrei na igreja e nunca mais saí. Agora eu tô firme, graças a Deus. E é esse recado que eu queria deixar para vocês. Se tá ruim agora, um dia vai melhorar. Não importa em qual situação você esteja, Deus está olhando por ti, Deus está intercedendo por você. Ele quer te chamar de filho. Só basta você abrir a porta do seu coração e deixar ele entrar para ele mudar a sua história. Amém? Que vocês possam dar lugar para Deus entrar no seu coração. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para vocês. Que vocês tenham uma ótima noite, uma ótima semana. E que nada venha te faltar, que Jesus venha mudar a sua história. Amém? E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe, amém? Para outras pessoas também ver o que Deus fez na minha vida e o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? O Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão, o mesmo Deus do Noé, do alcoólatra e do ladrão.